Isaías capítulo 30 e o versículo 15, esse texto saltou no meu espírito ontem e eu quero compartilhar com você. Esse é o primeiro texto, mas eu vou falar outros mais também. Isaías capítulo 30 e o versículo de número 15 diz assim: assim diz o Senhor. Quem é que diz? É o Senhor. E quando o Senhor diz na sua palavra, você deve prestar um pouco mais de atenção. O que é que o Senhor diz? Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes, em repousardes, está a vossa salvação. No sossego e na confiança está a vossa força. Mas não quisestes. Antes dissestes: não, porém sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis. Disseste: sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, portanto os vossos perseguidores são ligeiros. O Senhor está dizendo: eu estou oferecendo para você. Eu vou ler em outra tradução, tá? Isaías capítulo 30. Vamos lá. E o versículo de número 15. Isaías 30, versículo de número 15, diz assim: assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Mas vocês não quiseram saber. Disseram: nada disso. Entraremos na batalha montados em cavalos velozes. A única velocidade que verão, porém, será a de seus inimigos perseguindo vocês. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você não pode lutar essa guerra com a tua força. Você não luta essa guerra com forças humanas, com forças naturais. O Senhor disse: em sossegardes. Olha aqui, meu Deus, que palavra linda é essa, irmãos? Olha aí. O Senhor está dizendo o seguinte: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força, mas vocês não querem saber. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força, mas vocês disseram: não, a gente vai nos nossos cavalos velozes. Amém? Nós vamos na velocidade dos cavalos, nós vamos usar nossas armas de guerra. O Senhor disse: a única velocidade que vocês vão ver é os inimigos correndo atrás de vocês. Porque luta essa guerra com armas naturais. Essa é uma guerra que você não luta com armas naturais, com armas humanas. Essa é uma guerra que você só luta com armas espirituais. Em nome do Senhor Jesus. Por isso o jejum, por isso a oração, por isso a meditação da palavra, por isso a adoração. Põe um louvor no seu quarto e adore, levante as mãos e adore o Senhor. Quem sabe o Senhor está te trazendo de volta. Ele disse: vocês só serão vitoriosos, se tiverem sossego e confiança em mim, se descansarem na minha força, mas não trabalharem pela força da vossa carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Amém, querido? Essas armas não se vencem na carne. Não se vencem. E o jejum justamente é para isso. O jejum é quando o seu espírito está com tanta fome e você passa o tempo orando e meditando na palavra em vez de comer. É isso. Jejum não era só para parar de comer. É para você meditar naquilo que Deus quer fazer na sua vida. E Deus quer fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Deus quer fazer coisas grandes e sobrenaturais na sua vida. Por isso, meu irmão, descansa no Senhor. Amém? Esse jejum, ele precisava ser feito? Precisava. Agora, isso define? Não, isso é para nós. É muito mais para nós, irmãos. É muito mais para fazer uma limpeza em nosso caráter, uma limpeza em nosso coração. Tem um texto na palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com você também. Pegou aí? Eu li Isaías capítulo 30, versículo 15. É muito forte, muito forte. Assim diz o Senhor, o soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Amém? Na tranquilidade, na confiança está a vossa força. Mas vocês não querem ouvir. Na tranquilidade, na confiança está a vossa força. Você precisa ouvir isso.
Malaquias tem um texto sobrenatural e maravilhoso aqui também. Eu gostaria de compartilhar com você. Malaquias, no capítulo 3 de Malaquias, diz assim no capítulo 3: Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor. A quem buscais o mensageiro da aliança, a quem desejais, ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, é como o sabão do lavadeiro. Assentar-se-á como o fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor as ofertas de retidão. E as ofertas de Judá, de Jerusalém, serão aceitáveis ao Senhor como no dia antigo e como nos primeiros anos. Chegar-me-eis a vós para juízo, e sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que fraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Veja bem, irmãos. Malaquias a gente sempre usa para fazer o dízimo e a oferta do capítulo 6 em diante. Mas se você estudar o livro de Malaquias, é fantástico. Malaquias é fantástico. Ele fala aqui sobre honra. Malaquias fala a mensagem primordial do livro de Malaquias é honra. Ele fala sobre como você honra Deus, como você honra os pais e o seu cônjuge, como você honra os amigos, como você honra. Ele está falando de honra. Ele começa a falar primeiro de Deus. Ele disse no capítulo 1, versículo de 7 até o 14, você vai ler em Malaquias. Malaquias dizendo: se eu sou pai, por que vocês não me honram? Por que vocês colocam pão imundo, pão adulterado na mesa? Por que vocês ensinam autoajuda e não ajuda do alto? Por que vocês falam frases de efeitos, mas não entregam as profecias que tem que ser entregada, que está escrita nas Escrituras? Malaquias, depois no capítulo 2, você vai ver a advertência contra os sacerdotes. E no capítulo 2, versículo 10 em diante, você vai ver ele falando de honra sobre o casamento. Talvez no outro dia a gente aplica mais isso aqui. Então depois ele começa a falar de juízo. Ele está dizendo: eu estou ensinando para você o que fazer. Se você não faz, certamente você vai viver juízo. E ele diz assim: olha, eu envio o mensageiro. Qual é o trabalho do mensageiro? O trabalho do mensageiro, irmão, é alinhar o propósito de Deus. É pregar o evangelho de Jesus. É alinhar o juízo e a justiça. Principalmente o juízo. Quem traz o juízo é Deus, não é o diabo. Deus é que cria seus filhos, não é Satanás. Quem cria seus filhos é Deus. O juízo tem a ver com a obra de Deus, com o propósito de Deus. Amém, querido? Aprenda uma coisa: o juízo quem traz é Deus. Justiça e juízo estão na casa do Senhor, são fundamentos da casa do Senhor. Então no capítulo 3 de Malaquias ele diz assim: ó, vede, eu envio o meu mensageiro que vai preparar o caminho. Vai preparar o caminho. E aí ele fala uma coisa aqui interessante. Ele diz: quem suportará o dia da sua vinda? Quem suportará o dia da sua vinda? Ou seja, quem vai estar pronto quando isso começar a acontecer? E diz assim, ó, sabe o que vai acontecer? Ele vai se assentar como um fundidor e um purificador de prata. Uau! Salmo 66, 10 diz uma coisa interessante, depois eu volto aqui já. Salmo 66 e o versículo de número 10. Salmo 66, 10 diz assim, ó, pois tu, ó Deus, nos provaste e nos refinaste como se refina a prata. Por que a Bíblia vem falando de prata? Prata fala de redenção, ouro de realeza e prata de redenção. Qual é a maior obra de redenção? Jesus. Jesus morreu por quem? Jesus morreu por você, pela igreja. Jesus morreu, ele é o cabeça da igreja, é o cabeça do principado e potestade. Ele deu a sua vida para restaurar, para realinhar o propósito de Deus na terra. Ele devolveu a humanidade ao Senhor. Então, a maior obra de restauração, a maior obra é a igreja. Amém? A igreja é a maior obra, querido.
Sim, prata fala de redenção. Toda vez que você lê na Bíblia prata, você vai estudar sobre redenção. Jesus redimiu a igreja com o seu sangue lá na cruz. O que é que ele vai fazer? Por que a Bíblia diz que ele vai se assentar como purificador de prata? Purificará os filhos de Levi. Olha o que ele está dizendo aqui. Que ele vai purificar os filhos de Levi e os filhos de Judá. Levi era a tribo sacerdotal, os levitas. A tribo de Judá é que saía na frente. Judá fala de louvor, amém? O que é que ele está restaurando nesses dias na igreja? Ele está restaurando o sacerdócio e as canções, restaurando a musicalidade, restaurando quem serve ao Senhor com a música, quem serve ao Senhor com a palavra, quem serve ao Senhor com a profecia. Ele está restaurando o altar. Sim, eu quero trazer para esses dias. Você pode achar que eu estou maluco, mas não estou não. Eu só estou estudando. A Bíblia diz que o purificador de prata, ele vai se assentar. Ele vai se assentar diante da maior obra redentora, que é a igreja. Ele vai se assentar e ele vai purificar. Como é que se purifica a prata? Taca fogo nela. Por isso que sem o Espírito não há uma purificação. Sem uma obra do Espírito não há purificação. Por isso que quando falamos de avivamento, não estamos dizendo que primeiro tem que consertar tudo para depois vir um avivamento. Não, é o avivamento que conserta tudo, irmãos. Homens começaram a orar numa casa, lá na rua Azusa. 5, 6 pessoas começaram a orar em toda a América, e todo o planeta foi avivado. Wesley, lá em Londres, começou a orar, começou a subir num cavalo e começava a viajar nas aldeias e pregar o evangelho. Houve um grande avivamento. Evans Robert, lá no país de Gales, amém, um homem começou a orar e começou a trazer avivamento, e o avivamento, ele varreu o país de Gales. Amém? Por 3 anos o avivamento varreu o país de Gales. As cadeias eram esvaziadas, os hospitais estavam vazios. Por quê? Porque um homem orou e veio o avivamento. As pessoas estão confundindo. Avivamento não vem porque você faz tudo certinho. Avivamento tem que vir na hora do caos. Porque é o avivamento que vai consertar o coração dos líderes, vai consertar o coração da noiva, vai consertar os empresários, os políticos. Um avivamento, ninguém subsiste, é um avivamento. A glória do Senhor vai invadir a terra, então as pessoas vão clamar o sangue do Cordeiro, vão clamar por Jesus. Não pense que primeiro vai vir, todo mundo vai fazer tudo certinho. Todo mundo vai ficar arrumadinho, todo mundo vai obedecer bonitinho, não vai pecar mais, aí vem o avivamento. Não, não vai acontecer isso. Algumas pessoas estão buscando a Deus incessantemente. Algumas pessoas no planeta, algumas pessoas no mundo, porque esse avivamento não vai vir de Itajaí. Esses dias alguém disse, Itajaí, terra do avivamento. Eu disse, não, irmãos, Deus não fechou monopólio com ninguém. Os avivamentos antigos, eles aconteceram em lugares específicos, com homens específicos. O avivamento que Deus está fazendo agora é um avivamento de focos de avivamento em vários ambientes, no norte, no sul, no leste, no oeste, no centro-oeste. Várias pessoas estão atraindo o fogo de Deus. E o fogo de Deus vai fazer o quê? Ele vai purificar a prata. Quem é a prata? A prata é a igreja. Aleluia. Vai purificar quem? Os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Ou seja, a oferta sacerdotal vai ser aceita. Por quê? Porque esses homens foram purificados como prata, como ouro. Levi, olha aqui. E as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Deus vai purificar os filhos de Levi e os filhos de Judá. Judá fala de louvor, música, adoração. Claro que adoração não tem a ver só com louvor, com música. Mas Judá está apontando para a adoração. Levi está apontando para o sacerdócio. Hoje, claro, nós não vivemos no sacerdócio levítico, nós vivemos no sacerdócio de todos os santos. Mas o Senhor está restaurando o sacerdócio na igreja. O Senhor está restaurando, amém, a música na igreja, amém? Por isso que o Senhor parou tudo, irmão, parou tudo para a gente buscar a Deus. Não vamos mais pregar. Muitos pregam por dinheiro, não vão mais pregar por dinheiro. Muitos cantam por dinheiro, não vão mais cantar por dinheiro. Mas tem muita gente boa nesse meio, tem muita gente pregando, falando a coisa verdadeira, pregando o que é verdade, cantando as profecias, cantando a palavra de Deus. Então, querido, nesse momento paga o bom e paga o ruim.
Para tudo, parou tudo. A agenda parou de todo mundo, parou do bom e parou do ruim. Amém? Parou aquele que estava fazendo a coisa certa e parou aquele que estava fazendo a coisa errada, não importa. Todo mundo parou, mas o Senhor está refinando a prata. O Senhor está refinando como prata. Não esqueça, a prata é a maior obra de redenção do Senhor, que é a igreja. Ele está nos refinando como prata e como ouro. E qual é o propósito? Ele está primeiro refinando. Olha aqui. Ele não falou de oferta, o dízimo vem depois disso. Por quê? Porque ele não fala de dinheiro sem primeiro falar de um coração puro. Não adianta você ir lá na frente do altar dar dinheiro para Deus, botar dinheiro no envelope. Ele só fala do dízimo depois de ele dizer: eu vou purificar Judá e eu vou purificar Levi. Ele só fala de dinheiro depois de haver uma purificação no altar. Porque não adianta você colocar dinheiro no altar, oferta no altar, se esse altar está imundo. Amém? Nós precisamos ser curados e restaurados pelo Senhor. E é isso que o Senhor tem feito conosco, com todos nós, independente de qual seja. Amém? Todos nós. Ninguém é santo nessa terra, meu irmão. Jesus está restaurando toda a sua igreja. E quer saber, não precisa da sua ajuda para fazer isso, não. Ele faz isso. Ele traz a luz, ele coloca coisas na mesa, é Ele quem faz, amém? Porque Deus é Deus, a igreja é dele, o principado é dele, Ele é o cabeça de todo principado, de toda potestade, Ele é o cabeça da noiva, e Ele está assim, assentado, tacando fogo na noiva. Agora, pasmem, o purificador de prata se assenta diante da prata, que é a igreja, e ele pega o fogo e taca fogo na prata. Agora, por que ele tem que estar sentado ali? Porque ele tem que prestar atenção no que ele está fazendo. Bastante atenção. Se ele botar fogo demais, se ele colocar fogo demais, essa prata evapora e ele perde a prata. Se ele colocar fogo de menos, essa prata só deforma, cria formas diferentes, mas não purifica. Por isso que ele tem que ficar sentado diante da prata assim, bem pertinho assim, sentado e tacando fogo. Pastor Luiz, como é que ele sabe que a prata está pronta? Quando aquela prata, aquela peça de prata que ele está purificando, começa a refletir a imagem dele na prata. Quando ela começa a refletir a imagem dele na prata, ele percebe que ela está pronta, purificada. Por isso Jesus vai colocar fogo na igreja, até a igreja refletir a sua imagem, até Cristo em nós, que é a esperança da glória, amém, ser manifesto ao mundo através da igreja. A igreja que eu digo não é a Assembleia, não é a Batista, não é a Presbiteriana, não é a Quadrangular, não é a Mevan, não é as comunidades. Não. A igreja que eu digo é a sua igreja invisível, a sua igreja gloriosa. Porque em cada templo existe a igreja do Senhor, existe um povo que está se santificando, se separando, está se permitindo purificar. Sim, é o Senhor que está colocando fogo na noiva. Aleluia! Deixa o Senhor colocar fogo. O fogo vai provar as nossas obras. O que é de palha, o que é de feno, o que é de madeira será consumido, mas o que é de ouro, o que é de prata, o que é de pedras preciosas, uau! Isso vai ser purificado para a glória de Jesus Cristo. Por isso, o purificador de prata está assentado. A Bíblia diz que ele se assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Aleluia! Ele está sentado olhando para a igreja, até que a sua imagem seja refletida nela. A minha pergunta é, cristão, você está refletindo a imagem do Senhor? Você está refletindo a imagem do Senhor com a sua vida, com os seus negócios, com as suas compras, com as suas vendas? Você está refletindo a imagem do Senhor com a pregação do Evangelho, com a sua vida pública, como um gestor, como um vereador, como um prefeito, como um deputado, como um secretário, como um governador, como um senador, como um ministro, como presidente? Você está purificando, você está representando bem, você está manifestando a face de Cristo. Quando as pessoas olham para você, é Cristo que elas veem em você? Ou é só mais um discurso, é só mais uma música, é só mais uma ideia, é só mais um decreto? Não, as pessoas precisam ver Cristo refletindo, então você já está pronto. Uma obra redimida,
Uma obra de redenção, ela é verdadeiramente redimida quando ela começa a manifestar a imagem do seu purificador, a imagem do seu Criador. Amém? Por isso que a nossa imagem reflete a imagem de Cristo. Por isso que nós precisamos refletir a imagem de Cristo. Eu já volto aqui já volto aqui já, mas é muita coisa, gente. Oh meu Deus, cadê esse texto? Aleluia. Cadê o texto? Nós refletimos a imagem do unigênito. Cadê? Não é esse texto que eu quero, não. É o outro. Colossenses, capítulo 1. Ah, Colossenses, está aqui. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus refletia a imagem do Pai. Porque ele tudo foi tentado, o fogo vinha sobre ele era tentado, ele era perseguido, ele era caluniado, ele era colocado em atitudes onde a imoralidade queria tentar pegá-lo, né? O Satanás queria tentar pegá-lo, mas ele era a imagem do Deus invisível. Ele representava, ele ministrava a Deus. Quando Jesus chegava, você via Deus. Por isso que ele dizia: quem vê a mim vê o Pai. As pessoas diziam: mostra-nos o Pai, cadê o Pai? Cadê o Pai? Ele dizia: quem vê a mim vê o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Você está me entendendo? Ele era a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Você precisa manifestar a Cristo. Olha o que diz aqui: pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominação, seja principado, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Ele é o cabeça do corpo, a igreja, e o princípio, o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Aleluia! Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Nosso chamado é purificar, ser purificado. Nós somos chamados para ser purificado. Amém, querido? Por isso é tão maravilhoso, isso é tão sublime. O purificador de prata, ele virá, ele purificará os filhos de Levi, os sacerdotes, e purificará os filhos de Judá. Judá e Levi são os primeiros a ser purificados. Por quê? Porque eles ministram no altar, né? Os ministros de louvor, os ministros da palavra, os 5 ministérios são os ministros. Então o primeiro a ser purificado não é o presidente, não é os governadores, é os ministros do Senhor. Os ministros precisam ser purificados primeiro. Por isso primeiro vai ser purificado os filhos de Levi, apontando para o sacerdócio, e depois os filhos de Judá, apontando para o louvor, para a adoração que é dada no altar. Aí ele diz: então as ofertas serão aceitas. Então o que vocês falar e fazer, eu vou aceitar. Chegar-me-ei a vós para juízo, e sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que fraudam o trabalhador, pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Você está percebendo? Você está percebendo o processo de purificação? Primeiro, ele vai se assentar diante da igreja. Assim, ó. Assim, ó. Vai tacar fogo na igreja, até a imagem dele ser refletida na noiva. Quando a imagem dele é refletida na noiva, ele percebe: a prata está pronta. Vai vendo o processo. Primeiro, os sacerdotes. Segundo, a adoração que é dada nesse altar. Terceiro, o povo. Aí depois sim, você pode ir lá fora. Você pode ir lá fora para purificar os feiticeiros, para purificar os adúlteros, para purificar os que juram falsamente, para purificar os fraudulentos, para purificar os ladrões, para purificar aqueles que não temem ao Senhor. Mas esse é um processo. Irmãos, o processo está aqui. O processo de purificação está neste texto. Vamos lá. Primeiro Levi, Judá, a igreja, e depois então os de fora. Você está me entendendo como funciona isso? Purificará os filhos de Levi,
Não adianta você querer purificar o mundo se você não é purificado primeiro, meu irmão. Deus não pode dar... Como é que Deus vai entregar fogo na sua mão para você querer purificar os outros? Você vai queimar os outros. Você vai tacar fogo na seara. Não, Deus não pode dar glória, Deus não pode dar unção, Deus não pode dar poder para as pessoas que não se deixam purificar. Primeiro a ser purificado sou eu, amém? Amém? Então você vai vendo, você percebe o quê? Que o livro de Malaquias, ele está falando de honra e de processo. Marquei aqui. E de processo. Por quê? Porque ele ensina você a honrar Deus, ensina você a honrar o cônjuge, ensina você a honrar os pais, ensina você... Depois, então, você pode sair para tocar as pessoas lá fora. O último livro do Velho Testamento está falando... Peraí, deixa eu alinhar aqui para vocês. Vocês precisam aprender a honrar Deus. No capítulo 1 fala disso. No capítulo 2 fala da advertência aos sacerdotes e da advertência aos casamentos. E depois, então, sim, ele fala de como você pode trabalhar lá fora, ser uma testemunha veloz contra o feiticeiro, contra o adúltero, contra o fraudulento. Você só pode ser uma testemunha veloz contra isso se você está deixando de se purificar primeiro. Amém? Você não pode atacar a vida dos outros, estender a mão para a vida dos outros, se você não se deixa purificar primeiro. Amém? Você tem que se deixar purificar primeiro. Porque é um processo. O purificador de prata vai se assentar diante da prata e vai purificar a prata, que é a igreja. Amém? Então vamos lá, querido. Vamos lá. Então, pastor, essa palavra é dura, está me ferindo. Meu irmão, se eu não tiver coragem para te ferir com a palavra de Deus, não com meus argumentos, e não com a minha ira, e não com a minha raiva, mas com os princípios da palavra, né? O fogo não está na minha mão, não. O fogo está na mão dele. É ele que purifica. Eu só trago você para ser purificado. O meu trabalho é colocar você diante desse fogo. O meu trabalho é deixar você ali para receber esse fogo, exposto ao fogo. O meu trabalho é expor você ao fogo. Agora, o maçarico está na mão dele, não está na minha mão, não. Eu não sou ninguém, eu sou um Zé Mané aqui, Luiz Hermínio, alguém que está tentando ser parecido com Jesus, vive debaixo do fogo todo dia para ser purificado. O fogo não é só para receba fogo, receba, oh glória, glória. Não, o fogo é para ser purificado também, viu? Como é que você quer purificar os outros se você não se deixa purificar? Então o jejum foi para isso, foi para dar um start nisso, né? Então, pastor, mas essa palavra é dura, está me ferindo, irmão. Se eu não tiver coragem para te ferir com a palavra de Deus, então eu não sirvo para te ajudar. Eu só sirvo para te ajudar se eu tiver amor suficiente para te ferir. Porque provérbio diz assim: leais são as feridas feitas por aquele que ama. Deus disciplina aquele que ama, não é? Então Deus disciplina aquele que ama. Então, querido, está nascendo um novo tempo. Um novo tempo onde uma igreja purificada, onde sacerdotes e ministros de louvor serão restaurados. Amém? Aonde nós estamos sendo restaurados. Um dia, duas mulheres foram no túmulo de Jesus ungir o corpo morto. O anjo apareceu na porta e disse: o que vocês estão fazendo aqui? Procurando o vivo no meio dos mortos. Nós viemos purificar o corpo. Minha filha já foi purificado, já foi purificado. Amém? Uma mulher lá entrou na casa de Simão, antes de Jesus morrer, e ungiu os pés de Jesus, ungiu a cabeça, e Jesus disse: ela está preparando meu corpo para a sepultura. Você está me entendendo o que eu estou dizendo aqui? Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, meu filho? É isso. Jesus já tinha sido purificado. Não procure no meio do morto aquilo que já ressuscitou. Amém? Esses dias, irmãos, não está dando para causar impacto em ninguém, né? Porque a gente era bom para causar impacto, mas não para causar continuidade. O que Deus está nos usando agora é para causar continuidade. Deus não quer só... Eu vou falar de novo, essa é a frase da minha vida. Deus não quer só te usar, Ele quer te possuir, Ele quer ter você para Ele. Amém? Por isso Ele tem que te purificar. Porque à medida que você vai entrando em Deus, você vai sendo restaurado, vai sendo transformado. Amém?
Amém? Louvado seja Deus. Aqui no sul, a gente é conhecido pelo churrasco, né? Churrasco, o bom chimarrão. Irmãos, mais no Rio Grande do Sul, né? A gente está em Santa Catarina, aqui em Santa Catarina não tem tanto, no litoral principalmente não tem tanto chimarrão, mas no Rio Grande do Sul a gente vai nos cultos, tudo é chimarrão, tudo tem, tá tudo lá. E é maravilhoso porque os irmãos fazem uma carne poderosa. E então, querido, o que acontece? Quando você bota o churrasco e taca muito fogo, ele assa a carne por fora, mas não cozinha ela por dentro. Por isso que todo bom churrasqueiro, ele tem o fogo e tem uma garrafinha de água como essa assim, ó. A carne está queimando por fora, não está cozinhando por dentro, ele taca a água no fogo. E esse equilíbrio de fogo e água mantém o fogo na temperatura certa, que assa a carne por fora e cozinha ela por dentro. Infelizmente hoje, na igreja brasileira, principalmente na igreja neopentecostal, às vezes tem muito fogo por fora, queima bastante, mas não está cozido por dentro, não está transformado, não está puro, não está restaurado por dentro. E o fogo de Deus, ele não é um fogo desequilibrado. Nos Estados Unidos eu aprendi uma coisa quando eu estou lá 3, 4 vezes por ano, fazendo as nossas correrias com as igrejas que caminham conosco. Eu aprendi uma coisa: quando pega fogo nos Estados Unidos, nas florestas, principalmente ali na Califórnia, no Arizona, nos lugares bem quentes, bem secos, quando pega fogo na floresta, os bombeiros vão na frente, eles limpam o campo e eles fazem um fogo, aquilo que eles chamam de fogo organizado. E um fogo organizado, uma linha de fogo, quando aquele fogo vem, ele para naquele fogo organizado. Isso é uma palavra que o Rafael Conrado ministra muito, o fogo organizado sobre o Brasil, né? O Brasil tem o fogo e a América tem a organização. Mas, querido, Deus está fazendo nesses dias, trazendo nesses dias um fogo organizado que vai parar esse fogo estranho. É isso que o Senhor está fazendo, Ele está organizando a fogueira com fogo e com água. Água é a palavra de Deus. Então é fogo e água. Quando o fogo está só cozinhando por fora, você está lá no culto, na unção. Esses dias alguém falou para mim: Pastor Luiz, eu fui no culto hoje, estava bom. Caí 3 vezes na unção. Caiu 3 vezes na unção, isso é culto bom? Não, culto bom é aquele que cozinha você por dentro. É aquele que, quando a palavra de Deus penetra nas suas entranhas, ela arranca tudo que não provém, tudo que não faz sentido para a sua vida e leva você para um lugar em Deus. Isso é um culto maravilhoso, um culto poderoso, um culto sobrenatural. Então muitas pessoas às vezes vão no culto, às vezes eu estou pregando, as pessoas começam, aleluia, eu digo, volta, preste atenção no que eu estou dizendo, ainda não terminei. Depois a gente adora, depois a gente dá uma chapadinha, depois a gente entra. Mas primeiro é Bíblia, primeiro vamos ensinar a palavra, vamos fundamentar no Evangelho de Jesus. Por isso, quando você fizer uma carne aí, sempre tem uma garrafinha de água, amém? Para não assar só por fora, assar por fora, amém? Amém? Assar por fora, querido, e não cozinhar por dentro não faz sentido. Amém? Por isso, todo o pregador que se preza, ele é um estudante da palavra, é um estudioso da palavra de Deus, mergulhado nas escrituras, mergulhado na unção e buscando a revelação do Espírito, para não ficar só preso na letra, mas a revelação do Espírito traz ele, arremete ele para um lugar em Deus. Então, querido, é isso. Amém? Nós somos bons às vezes para causar impacto, mas não somos bons para causar continuidade. Por quê? Porque a carne queima por fora, a gente pensa que já está pronta. Aí já pega a pessoa, já bota no louvor, já bota para pregar, já bota para fazer alguma coisa, já bota diante de pessoas e aquela pessoa não está cozida por dentro com a glória de Deus. Ela não está transformada por dentro com o poder do Evangelho. Não, querido, não é isso que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor nos chamou para viver um evangelho genuíno, um evangelho que cozinha você por dentro, um evangelho que acaba com todas as suas possibilidades de argumentar de outra forma que não seja o amor.
Amém? Que não seja o amor, que não seja pelos princípios do amor, porque o amor tudo pode, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Ele não se alegra com a injustiça, mas ele se comporta bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é isso. O Senhor está falando conosco nesses dias sobre essa palavra. Amém? Se você quer que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira, então eu e você precisamos entrar num lugar aonde o fogo de Deus nos purifica, aonde o purificador de prata taca tanto fogo nessa nação. Eu tenho orado e chorado nesses dias e pedido, Senhor, derrama o teu espírito sobre essa nação, porque só quem pode parar esse vírus, só quem pode parar essa corrupção que o Brasil vive, esse fake news de comunicação, só quem pode parar essa tristeza da igreja, essa igreja terrivelmente às vezes desviada, fora do propósito, só quem pode curar o coração dos ministros, só quem pode curar os louvores e adoração da tua casa, só quem pode trazer os ministros para um lugar de responsabilidade é o teu fogo. Por isso, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, faze conhecida, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, faze conhecida. É isso que nós queremos, irmãos. Nós não queremos ficar chorando pelos cantos, não. Nós queremos pedir avivamento. Há quem diga, não, avivamento não vai vir. Vai vir sim. Sabe por que vai vir? Porque o mundo está um caos. Sabe por que o avivamento precisa vir? Porque o mundo está um caos. Avivamento vai vir porque só o avivamento pode curar uma nação. Só o avivamento pode transformar um lar. Só o avivamento pode tirar um homem do adultério, pode tirar um homem da mentira, um homem do engano. Só o avivamento pode fazer isso. Então não pense que nós vamos consertar tudo bonitinho e Deus vai vir com fogo. Não, o que nós precisamos fazer é edificar o altar que está em ruína. É como Elias, subir o monte, restaurar o altar. Quem é o altar? O altar somos nós, a igreja. Na hora que a gente botar, que a igreja for restaurada, os ministros forem restaurados, colocar o altar em ordem. O altar. Então, nós temos capacidade de pedir o fogo. Agora, não pense que o avivamento vem porque está tudo bom. O avivamento vem porque está tudo ruim. Está tudo ruim, ninguém suporta mais. Então só uma intervenção divina pode transformar uma terra perdida. Só uma palavra divina pode transformar uma terra perdida. Não, só uma intervenção divina pode fazer isso. Quando Deus leva Ezequiel no vale de ossos secos, o Senhor pergunta para Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel disse, Senhor, tu que sabes. Ele disse, então profetiza sobre eles. Ou seja, clama por uma intervenção divina, porque então esses ossos vão ser restaurados, eles vão se formar, vão se ligar um ao outro pelos nervos, a pele virá sobre eles, a carne virá sobre eles, e quando a estrutura estiver restaurada, o meu espírito virá sobre eles. Então, querido, avivamento vem para consertar. Deus não precisa de muito para atrair um avivamento. Atrai o avivamento para a sua cidade, construa um altar de adoração na sua cidade. Construa um altar de intercessão, de purificação, de confissão de pecados. Construa um lugar que as pessoas tenham coragem de ir lá confessar os seus pecados. Isso, prepare um ambiente de confiança. Sim, louvado seja Deus. Sabe por que muitas pessoas têm corrido aqui para Itajaí? Sabe por quê? Porque a gente preparou um ambiente aqui de confissão. Preparou um ambiente que as pessoas podem rasgar o coração, podem falar dos seus pecados e elas não serão expostas. Elas podem falar do seu pecado. Eles podem pedir ajuda. Nós temos uma casa aqui em Itajaí que cuida de pastores que tiveram problemas. Temos uma casa aqui em Itajaí que dá para a família de um pastor que perdeu, que o pastor adulterou, o pastor pecou, o pastor se perdeu no caminho. A gente traz esse pastor para cá, sim, aqui tem sido isso. A casa chama-se Healing House, uma casa de cura. Sim, para pastores, para pastoras, para filhos de pastores que tiveram problemas no casamento, que tiveram problemas no lar. Né? Às vezes um casal que não é pastor, mas também teve problema, a gente cuida deles aqui. Cuida de pessoas. Amém? Por isso que tem corrido para Itajaí. Essas pessoas não vêm aqui se esconder, não. Elas vêm para ser curadas e tratadas. Amém? Porque aqui não é esconderijo de pecador. Aqui é um lugar, é um bálsamo em Gileade. Aqui é um Gileade, viu? É um Gileade. Amém? Estou guardando lugar para você também.
em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós fizemos aqui com os pastores, com os líderes que precisam ser curados, purificados com fogo, restaurados com fogo, amados, trazidos para dentro. Agora, é claro, a gente não consegue cuidar de todo mundo, a casa só tem 5 quartos, não dá para atender todo mundo. A gente consegue atender 5 famílias, sendo elas pastores ou não, a gente consegue atender 5 famílias. A casa está cheia, por quê? Porque a gente está aqui para ajudar. Itajaí não é esconderijo não, viu? É um lugar de cura, é um bálsamo em Gileade. É um bálsamo. Gileade era uma cidade que tinha no meio do deserto, onde os viajantes passavam ali, os peregrinos passavam para afiar as suas ferramentas, e eles passavam um bálsamo no pé, porque o pé deles estava em feridas das areias quentes do deserto. Ali em Gileade eles tomavam banho, eles ungiam os seus pés com esse bálsamo, com esse óleo, afiavam as suas espadas, enchiam o seu cântaro de água, enchiam a sua marmita de comida e continuavam a viagem. Gileade é uma cidade no meio do nada, no meio do deserto, que ajudava os andarilhos, que ajudava as pessoas a achar os seus destinos. Sim, esse é o nosso papel, é o nosso papel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um dia vem conhecer a gente, vem estar perto da gente. Amém? Vem conhecer o que nós estamos fazendo aqui em Itajaí. Louvado seja Deus. É muito simples, é muito pouco, é muito singelo. Se a gente tivesse mais recursos, a gente fazia mais, né? Mas eu não vou ficar pedindo dinheiro. Eu sei que o Senhor dá, o Senhor protege aquilo que Ele promove. Se Ele está promovendo, Ele vai dar o dinheiro. Eu não vou ficar pedindo dinheiro para ninguém. Não devo nada para ninguém. Não tenho dívidas em banco, não tenho dívidas na mão de agiota, não tenho dívidas em empresas, não devo nada para ninguém. Não temos nenhum processo de dívida, não temos um processo em lugar nenhum. Então, pense bem nisso antes de falar alguma besteira sobre essa cidade e sobre essa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Às vezes as pessoas têm força para bater em pastor caído, tem que ter força para bater em pastor de pé. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou um pastor de pé, meu irmão. Louvado seja Deus, não devo nada para Satanás. Nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu posso vir aqui de cara limpa, sorrindo. E esse sorriso não é ironia não, esse sorriso é alegria por poder ter o privilégio de fazer a obra de Deus e não dever nada para ninguém. Ninguém pode bater na minha porta, ninguém pode ligar para mim e dizer, me paga porque você está me devendo. Não, não devo. O Jesus já pagou a minha dívida, o homem imoral que eu fui, o homem pecador que eu fui, o homem adúltero que eu fui, o homem, aleluia, o homem vagabundo que eu fui, ficou lá atrás na cruz do Calvário, aonde Jesus pagou um preço, me restaurou, purificou-me como prata, me trouxe como um sacerdote de Levi e me sentou aqui para poder pregar o evangelho para você, para poder abrir o seu coração e amá-lo, acima de tudo, amá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou botar os comentários aqui agora para você falar um pouquinho comigo, amém? Vamos lá, vamos botar aqui. Não faz pergunta boba não, tá, irmão? Não faz pergunta nada a ver, faz pergunta dentro do assunto. Se você quiser perguntar alguma coisa, pergunta dentro do assunto, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo, sim, um avivamento. Estamos vivendo um avivamento, porque restauração é avivamento. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Amém? Saudade, Medina. Pastor Pedro Medina, meu querido. Ana Flávia, você é íntegro. Amém, Ana, Deus abençoe vocês. Abraço a todos os irmãos, né? O Gilson farmacêutico, Deus te abençoe também. Meu amigo pastor Rui Maia, apóstolo Rui Maia, lá de Portugal, te ama muito, pastor. Também te amo, meu amigo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Pessoal dos Estados Unidos aqui, pastora Lara Kelly, lá de Foz do Iguaçu. Pastora Lara, Andrei, meu amigo, todo mundo aqui ligado com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Douglas, isso.
A proposta de jejum nacional nós já levamos, já mandamos uma carta para o presidente para ele estabelecer, né, um dia no Brasil de jejum e oração, e eu acredito que ele vai fazer isso em nome do Senhor Jesus. Felipe Vilela, sua live ontem estava poderosa, da meia-noite a 1. Gessé Andrietti lá de Filipinas, que está lá, Gessé e Grace, Deus abençoe. Também pastor Drix, meu amigo, querido, tem acompanhado seu trabalho aí, muito poderoso, muito abençoador. Louvado seja Deus. É isso aí, gente. O Senhor Deus vai levantar aqueles que ninguém dão nada por eles. Amém, é isso. Aqueles que ninguém deu nada por eles. É isso mesmo que eu acredito. Luiz Benedetti, lá de Denbury. Nossa igreja lá de Denbury. Louvado seja Deus, nos Estados Unidos. Luiz, Deus abençoe toda essa equipe abençoada aí de Denbury, nos Estados Unidos. Luiz é um homem muito precioso. Pastorzão. Giovana Teixeira, Deus abençoe você também. John Lucena, Deus abençoe meu amigo. Vamos lá também, vamos ver o que é que tá mais aqui. Hoje eu tô a fim de cheirar meus irmãos, tô com saudade! Essa semana eu recebi um vídeo muito engraçado que dizia assim: "Oh, saudade da casa dos outros!" Eu ri demais. Saudade da casa dos outros! E eu tô com saudade da casa dos outros mesmo, gente. Meu pai. Pastor Alisson, lá de New Jersey, nossa igreja, o meu van de New Jersey aí, querido. Deus abençoe. Meu amigo, saudade de você. Pastor Alisson é uma benção, sempre arrumadinho, cabelinho bonitinho. É um homem de Deus. Pastor Everton Páscoa, é isso? O jogador Everton Páscoa, glória a Deus. Deus abençoe, Everton, você é um precioso homem de Deus, querido. Sempre dando exemplo nos campos de futebol de quem é o seu Deus. Glória a Deus. Também te amo, Alisson. Também amo vocês. Cadê vocês? Meu van de 7 Lagoas, Deus abençoe o pessoal aí de 7 Lagoas. Baranã. E todo dia no finalzinho vou dar um cheirinho em vocês. Tô com saudade, gente. Tô com saudade, muita saudade. Obrigado, pastor, pela palavra. Não esquece, gente, purificador de prata. Amém? Eliane Tafarel, Deus abençoe. O Felipe botou todos os textos que eu li aqui. Felipe Vilela botou todos os textos que eu li aqui. É interessante você ler esses textos, hein? Vou fixar ele aqui, ó. É interessante você ler esse texto, porque vai ser muito bom. Charles Schmidt está perguntando: meu genro, tem almoço? Meu filho, eu não sei, pergunta para a pastora. Pastora Júlia Clava, ontem fez 17 anos de casado com o pastor Clava, pastores aqui do Mevan Kids. Amém? Glórias a Deus. Isso, vou tirar do fixador aqui, porque senão eu não consigo ler tudo, é muito rápido. Vamos lá. É isso aí, gente. Feliz de poder ministrar o evangelho com vocês. Lucas, Deus abençoe. Vera Juan, Deu Oliveira, é isso. Adriano Clava, meu amigo, pastorzão, vovô Léo, é isso aí. Luiz Henrique, pastor do Evandro Criciúma. Vamos lá, você que já passou, não escreve mais, deixa todo mundo escrever. Pastor Douglas, meu lindo. Pastor Douglas está dizendo: como é que você estuda a Bíblia? Compartilha com a gente como você lê a Bíblia. Meu irmão, eu nunca fui na Bíblia buscar uma palavra para pregar. Eu sempre vou em Deus, porque Ele é o dono da palavra, Ele é o verbo vivo. Eu vou orar e Deus dá a palavra. Daí eu vou na Bíblia e cutuco e vou construindo. Eu nunca vou na Bíblia primeiro sem ir em Deus primeiro. Porque quando não existia a Bíblia, quando não existia a Torá, eu não estou dizendo que a Bíblia é inerrante, não. A Bíblia é inerrante, ela não erra. Mas eu vou sempre buscar em Deus primeiro, para depois buscar na palavra de Deus. Amém? Sempre eu vou em Deus na oração, Deus fala e eu vou nos versículos. Falta 1 minuto e 30 para acabar a live. Louvado seja Deus. Pastor fala sobre o jejum correto. Está em Isaías 58. Lê Isaías 58, ali Deus diz o que Ele quer de você. Que você tire do meio de ti o estender de dedo, que você ame o seu próximo, que você sirva o seu próximo. Para pastor Iraci, vamos sair. Felipe está dizendo: não vem não, Felipe, não pode abraçar, não pode beijar e não pode almoçar. Pastora Iraci, meu amor, está dizendo: aleluia, poder de Deus. Deus abençoe, meu amor. Está aqui, estamos em casa. Queridos, Deus te abençoe. Eu vou terminar a live. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Fique com Deus, fique na paz. Ore pela igreja brasileira, ore pelos ministros, ore pelas ministras, ore pelo povo da igreja, que haja uma restauração coletiva nesses dias para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. Fica na paz, até amanhã ao meio-dia. Bota aí no seu Instagram, amanhã ao meio-dia o pastor Luiz está falando. Deus abençoe.